Olá, meus queridos, boa noite, boa noite. Deixa eu chegando aqui. Mais uma vez tenho que ser aqui de casa, porque os colégios não terminaram ainda, é uma loucura, o professor não tem férias. Olá, olá a todos. Deixa eu me organizar aqui. Boa noite a quem está nos vendo agora, boa noite para quem for ver depois, ou boa madrugada. Eu gosto lá do quadro, mas mais uma vez é muita correria nos colégios. Oi, Maria. Marina, tudo bem? Boa noite. É correria demais, não termina a questão burocrática nas escolas, né? Acho que o professor está de férias, não, só no dia 22 nas escolas. Oi, Maria, boa noite. Vamos lá, então, estamos aqui. O importante é que estamos aqui, então, para a nossa última semana de 2022, desse nosso Revisão URGS Noite do Conecta Med. Bonitos e bonitas, olha só, o que nós temos de importantíssimo ainda pela frente. Na semana passada, primeiro vamos nos localizar. Quem estiver vendo ali em cima na tela, que está a imagem do PowerPoint, pode estar vendo a aula 4. Aula número 4 já do nosso curso Revisão. Olha só, para a gente se localizar bonitinho onde nós estamos. Eu estou com uma afta na boca que está ruim de falar, mas vamos lá. Tudo dá errado para o professor, mas vamos lá. Alegria, olha só. Não, vocês não fazem ideia, o quanto que eu estou cansado de preencher coisa burocrática nas escolas, sejam privadas ou públicas. Vamos lá, coragem, olha só. Doutores, onde nós estamos aqui no nosso Revisão URGS? Aula 1, vi com vocês História Geral, revisando para URGS, Idade Antiga. Aula 2, História Geral, Idade Média e um pouco de Moderna. Aula 3, finalizei Idade Moderna com vocês na História Geral e vi Brasil Colônia e vi no Brasil Império o primeiro reinado e o período regencial. Então, hoje, o que vai ser no dia de hoje? Deixa eu olhar aqui no meu calendário. 19 de dezembro, nossa aula número 4 do Revisão URGS Conecta Med. Nós continuaremos em História do Brasil. Nós vamos ver o restante da História do Brasil para a prova da URGS nessa segunda-feira. Quando voltarmos, virar o ano 2023, nós ainda vamos ter mais uma semana de aula, de uma revisão antes da semana pré-prova, e naquela semana que eu voltar, deve ser no dia 2, se eu não me engano, dia 2 de janeiro, aí eu volto para a História Geral, vendo com vocês a Idade Contemporânea, as guerras mundiais, por exemplo, a Guerra Fria, etc. Hoje, então, vamos continuar a história do Brasil para a prova da URGS. Semana passada, vimos o Brasil Colônia e começamos a ver o Brasil Império. Aula de hoje, vamos terminar o Brasil Império na terceira fase, chamada de Segundo Reinado, e aí nós vamos avançar no Brasil República, que qualquer prova adora Brasil República, o vestibular da URGS não seria diferente. Então, por enquanto, só nos localizando. Fechou? Quem tá com o caderninho aí, pega o caderno, tem o fichário, organiza aí bonitinho. E vamos lá, então, que nós temos bastante trabalho no dia de hoje. Fechou? Qualquer coisa, né? Fala comigo, aí no áudio, ou bota ali no chat, que eu olho barbadão. Vai nessa telinha aqui mesmo, menorzinha, mas vamos que vamos. Meus amores, partiu. Bom, segundo reinado tá ali, não tem que decorar a data, mas só para te localizar, é o período mais longo do Brasil Império, 49 anos. Tá o Pedrinho, não mais o Pedrinho I. O pai vazou embora e deixou esse aí, no início novinho, com 5 para 6 anos de idade. Aí tu já vê ele meio velhinho, tá? Durou muito tempo o segundo reinado, qualquer prova adora, a URGS também, o segundo reinado. Quando tu pensa em Brasil Império, Fernando, das 3 fases de Brasil Império, o que mais cai na URGS, ou até mesmo em outros vestibulares? Segundo reinado. O segundo reinado é o que mais aparece, mais do que o primeiro reinado e mais do que o período regencial. Até pela sua duração, não é só isso, mas a duração de meio século também ajuda a explicar. Estou vendo aqui a minha internet, tá boa. Se a internet cair, eu volto, não te preocupa. Tem um papelão atrás de mim ali que é da televisão que eu ainda
não tirei essa caixa de papelão ali atrás. Dane-se. Meus amores, vamos lá. Brasil Colônia, primeiros 30 anos, pau-brasil. Brasil Colônia, século XVI e XVII, açúcar. Brasil Colônia, século XVIII, o ouro. Aí entramos no século XIX, falou em século XIX, na história do Brasil, café. Cuidado, não vai me dizer café lá no Brasil Colônia. Café é Brasil Império e o seu auge começa no segundo reinado, embora vai avançar na primeira fase do Brasil República também. Aí que eu quero que vocês lembrem, pensando para a nossa querida Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Olha só, nós vamos escrever aqui do lado 2 lugares onde teve produção cafeeira no Brasil Império durante a subfase chamada Segundo Reinado. Um lugar de produção foi o chamado Vale do Paraíba. Nunca vi isso aqui no meu colégio, Fernando. Não tem problema, vai ver agora. Mas a URGS gosta, a URGS pode pedir. E um outro lugar de produção de café durante o Segundo Reinado, o Oeste Paulista. Oeste Café é boa, né? Oeste Paulista. Então, Vale do Paraíba, um local de produção do café durante o Segundo Reinado. Oeste Paulista, outro lugar de produção do café no Segundo Reinado. O que é o mais importante de pensar de diferença? Caiu tudo aqui? Tô na tela, né? Tô na tela aqui ainda. Oi, tô na tela. Parecia que tinha caído, mas tô aqui. Meus amores, olha só. Muita coisa é igual. Lembra aquela sigla? Tudo certo? Obrigado, Marina. Olha só, muita coisa é igual do que a gente já viu lá no Brasil Colônia. Olha teu caderno, que a gente botou uma sigla na semana passada. Botamos uma sigla semana passada em Brasil Colônia. O leme. Latifúndio. Aí tira o primeiro E. Monocultura e exportação. Então, Vale do Paraíba e Oeste Paulista, no quesito latifúndio, monocultura e exportação, ok. Qual é a diferença? Isso eu quero que vocês anotem agora aí no seu caderninho, no seu fichário, no seu folha de ofício. No Vale do Paraíba, nós tivemos a predominância do trabalho escravo ou do trabalho escravizado. Falou no Vale do Paraíba, cuidado, não tem nada a ver com o estado da Paraíba no Nordeste. Aqui Paraíba é o Paraíba do Sul, o Rio Paraíba do Sul no Rio de Janeiro. Só para deixar claro, tá? Esse Vale do Paraíba aqui, Rio de Janeiro. Tudo era Sudeste, mas o Vale do Paraíba, grande parte do estado do Rio de Janeiro, Oeste Paulista, acho que o nome se traduz, né? São Paulo. Então, trabalho escravo era a base da mão de obra no Vale do Paraíba. E no Oeste Paulista? Até começou o trabalho escravo, mas é no Oeste Paulista que vai começar a ter a virada, doutores e doutoras. Aqui nós vamos ter a transição. Depois eu diminuo. Deixa eu diminuir com a letra agora, senão vai ficar horrível isso aqui. No Oeste Paulista, doutores e doutoras, no Oeste Paulista, nós vamos ter a transição do trabalho escravo para qual trabalho? Lembra lá do colégio? Nós vamos ver no tópico 13 daqui a pouco. Vai começar o fim da escravidão no Segundo Reinado. Gradual, paulatino, lento, mas vai começar o fim da escravidão no Segundo Reinado. Qual o trabalho que nós vamos ter? Que a prova da URGS quer que você saiba? Trabalho imigrante assalariado. Para o trabalho imigrante assalariado. Vocês não são da época de uma novela chamada Terra Nostra? Era uma novela com Tiago Lacerda e Ana Paula Arósio. Mas aquela novela Terra Nostra era dessa vibe aqui. O Oeste Paulista vai ter muito imigrante italiano, por exemplo, chegando no Porto de Santos e depois se encaminhando para o Oeste para trabalhar no cafezal. Então, o Oeste Paulista ele tem essa característica diferente, que é no quesito mão de obra. Só uma curiosidade, a cidade que seria a cidade sede do café no Segundo Reinado seria Ribeirão Preto. Então, o Oeste Paulista, especialmente na cidade atual de Ribeirão Preto. E guarda uma última coisinha. Fernando, os cafeicultores, os senhores de terra e de café do Vale do Paraíba, eles começaram a entrar em crise já no Segundo Reinado?
Sim, porque os caras usavam trabalho escravizado. Fernando, os fazendeiros, cafeicultores do Oeste Paulista, eles entram em crise no segundo reinado? Não. Lembra o que tu viu lá no colégio? Tu vai ver comigo daqui uns 12 minutos, a tal da República do Café com Leite. A República do Café com Leite, que é a primeira fase do Brasil República. Quem é que vai mandar na tal da República do Café com Leite depois do segundo reinado? O pessoal do Oeste Paulista. Então, esse Oeste Paulista vai ser um pessoal que vai ter poder no segundo reinado e vai ter poder depois do segundo reinado. Lembre disso. Avança, meus amores. Outro ponto importante quando a gente pensa em segundo reinado, claro, a Guerra do Paraguai. De um lado, o Paraguai sozinho, de outro lado, a tal da Tríplice Aliança, que é só uma coincidência, é o mesmo nome de um bloco lá na Primeira Guerra Mundial. Mas, de um lado, o Paraguai, de outro lado, a tal da Tríplice Aliança. Quem é que era o país líder da tal da Tríplice Aliança? O Brasil. Era Brasil, Argentina e Uruguai versus o Paraguai. No curso revisão, aqui nós estamos num curso revisão, eu tenho que ir no foco para a sua prova. Atenção para uma questão. Fernando, teve escravizado que lutou no exército brasileiro contra o Paraguai? Sim. Então, naqueles 6 anos de guerra, entre 1864 e 1870, que aparece aí na sua tela, o exército brasileiro vai até mesmo entrar em território paraguaio e vai ter escravizados negros lutando no exército brasileiro. A questão é, se voltasse vivo, como é que estaria esse escravizado? Ele estaria livre ou ele estaria alforriado, livre, ou ele voltaria e seria escravo? Atenção, que qualquer prova gosta, a prova da URGS também. A situação deles, voltariam alforriados. Os que fossem lutar, atenção para isso. Os que fossem lutar voltariam alforriados. Alforriados, lê-se livres. Mas não a sua família. Então, muitos voltavam, às vezes, com medalha no peito. A questão do mérito em batalha. Mas a família continuava escravizada. No Sudeste, no Nordeste, no Sul. Então, os escravizados combatentes, os que fossem para a guerra e voltassem, não morressem na guerra, voltavam livres. Mas a família dele que ficou aqui, não. Então, você pensa que, na verdade, não adiantou muita coisa, né? Claro que o Império do Brasil, o segundo reinado, seduziu os caras. Não, vão lá lutar para engrossar as fileiras do exército brasileiro, depois vocês vão voltar livres. Sim, mas aí pode ter esposa, filhos, mãe, pai, continuam escravos. Então, um dos vários problemas que a escravidão, né, deixou para a história do Brasil. Aí vamos lá, Fernando. E em termos de política nacional, em termos da política interna nacional, da macro política interna, qual foi a influência da Guerra do Paraguai para a história do Brasil e Império, no caso do Segundo Reinado? Importantíssimo. Lembra da nossa aula número 1, que a gente viu lá, Roma Antiga? Pós-guerras púnicas, quem é que vai querer poder na Roma Antiga? Militares, grandes generais. Os militares dizendo aos patrícios que eles querem ter voz política. Opa, volta agora a história do Brasil. Guerra do Paraguai. O que militares brasileiros como Deodoro da Fonseca, como Floriano Peixoto, vão dizer para Dom Pedro II, o barbudinho que nós vimos ali no início? Olha, Dom Pedro II, para botar o pé no barro, precisou da gente. Para lutar contra o Paraguai, precisou da gente. Nós, militares, queremos voz política. Nós, militares, queremos atuação política. Como alguns dizem, a Guerra do Paraguai foi a festa de debutante dos militares na política interna brasileira. Então, quando é que começa essa tutela
que os militares querem ser na história do Brasil? E tem até os dias de hoje, né? Diga-se de passagem. Quando é que começa isso? Paraguai. Fim da Guerra do Paraguai. O fim da Guerra do Paraguai, vamos escrever aqui, ó. Qual o reflexo? A exigência, vírgula, por parte dos militares, de ter atuação política. Tanto é que quem é que faz a tal da proclamação da República? Claro que é uma coisa complexa, tem vários fatores, tem várias causas. Por que que acaba o segundo reinado? Mas quem é que dá o tiro de misericórdia no segundo reinado? Por que 15 de novembro de 1889? Quem é que dá o tiro de misericórdia em 15 de novembro de 1889? Militares. No caso, Deodoro da Fonseca. Deodoro com D de dado. Então, repetindo, isso é muito importante. Os militares vão ter uma atuação no Brasil República muito grande. Quando é que os militares começam a entrar na política interna? A partir do fim da Guerra do Paraguai. Lembre disso. Muito importante. Para a sua prova, tá? Maravilha! Fernando, tem que entrar 7h19 já. Vamos entrar no Brasil República? Já vamos entrar no Brasil República. Mas antes, é um curso revisão. O curso revisão é mais rápido, mas nem por isso sem qualidade. Tem que ter mais um pedacinho. Vamos para o tópico 3, ó, meus amores. Vai apitar na sua tela. Bom, veio desde lá do açúcar, a economia açucareira, ou a sociedade de engenho, lá no Brasil colônia, lá no século XVI, século XVII, século XVII, século XVIII. No século XIX é que vai começar um fim gradual, paulatino, para sugar até a última gota de sangue dos escravizados. Mas o fato é que vai acontecer esse fim da escravidão. Tá? Aí vamos lá. Fernando, por que o segundo reinado, por que Dom Pedro II vai ter que começar a ensaiar o fim da escravidão? Dois fatores, pressão interna e pressão externa. Teu pai e tua mãe, as gerações mais antigas, quando estudavam no colégio, essa questão do fim da escravidão no Brasil durante o segundo reinado, só estudavam a pressão externa de um certo país da Europa. Cuidado, não foi só a pressão daquele país. Internamente, nós temos fontes históricas cada vez mais abundantes que mostram que teve atuação de movimentos abolicionistas. Ó, o que eu estou colocando aqui, meus amores, é o que diz respeito ali à pressão interna. Eu vou botar com uma outra cor aqui, ó. Teve pressão interna. Pressão interna de quem, Fernando? Movimentos abolicionistas. Então, dentro do Brasil, teve gente pressionando o segundo reinado. Teve gente pressionando o Dom Pedro II a acabar com a escravidão. Então, teve pressão interna, muito no Rio de Janeiro, que era a capital, para dar nome de alguns fulanos que atuaram nesses movimentos abolicionistas. Agora tá certo, ó. Abolicionistas. Só para dar nome de alguns fulanos, Luiz Gama, Joaquim Nabuco, um que é o nome de rua aqui na Cidade Baixa, em Porto Alegre, bem ali no meio da Cidade Baixa, onde fica o Bar Opinião, José do Patrocínio. Todos nomes, muitos advogados ou jornalistas que vão atuar nesses movimentos abolicionistas. O caso interessante é o do nosso maior escritor brasileiro, Machado de Assis. Machado de Assis viveu durante o segundo reinado, né? E até hoje é uma polêmica se Machado de Assis atuou do jeito que poderia ter atuado, ele poderia ter feito mais pela causa do fim da escravidão, ou ele fez menos. Essa é uma questão bem complexa, mas só para vocês saberem que existe. E, óbvio, tem a pressão externa. Ok, a pressão externa no caso da Inglaterra. Deixa eu mudar a cor aqui. Vai ter a Inglaterra dizendo: Brasil, segundo reinado, Dom Pedro II, tá na hora de acabar com a escravidão. Óbvio que você,
Imagina que não foi por benevolência, não foi por caridade que a Inglaterra pensou isso. E aí tem uma questão que é para a história acadêmica e tem uma questão que é para a história de ensino médio. E o teu vestibular é um vestibular de nível médio. Que é, por que a Inglaterra vai pressionar o Brasil pelo fim da escravidão? Que, na verdade, já vinha desde o primeiro reinado. Já vinha desde o primeiro reinado a pressão. No segundo reinado só aumenta a pressão. Tá? Por quê? Por que a Inglaterra faz essa pressão? Eu vou dar a explicação aqui para ensino médio, a explicação mais clássica. Vamos lá, escravo recebe salário? Não. Se escravo não recebe salário, com mercadorias. Por exemplo, mercadorias da Inglaterra. Inglaterra, a pioneira da Revolução Industrial. Então, seria em busca, doutores e doutoras, de mercado consumidor. A Inglaterra, buscando o mercado consumidor, queria que o Brasil tivesse agora só mão de obra assalariada para as suas mercadorias. Deixa eu ver minha internet. Tá funcionando. Enquanto você vai escrevendo, parênteses, tá? Parênteses, enquanto você escreve. Claro, né, senhoritas e senhores, que essa é uma explicação que, se a gente for parar mesmo, ela não se sustenta muito tempo, né? Até parece que o escravo de hoje é o consumidor de amanhã. Então, na verdade, tinha outras coisas na jogada, tá? Mas para a prova, para o vestibular da URGS, por que a Inglaterra pressionou o Brasil para o Brasil acabar com a escravidão? Porque a Inglaterra estava em busca de mais mercado consumidor. Ter a transição para o trabalho assalariado no Brasil. Tá? Bom, o segundo reinado lentamente vai começar, então, a colocar em marcha o fim da escravidão. Tem várias leis. A Lei Áurea é a mais famosa, 1888, a Lei Áurea. Mas, para fins de prova, eu acho legal você destacar especialmente a chamada Lei Eusébio de Queiroz. A Lei Eusébio de Queiroz, que foi a lei do fim do tráfico atlântico, que alguns chamavam no passado de tráfico negreiro. Tá? O tráfico atlântico, 1850. Essa foi uma lei decisiva. Tá? Porque é o seguinte, se sabia na época, que a principal fonte de escravos, de escravizados, era o fluxo, o sequestro da África para a América. Se sabia que a reprodução endógena, o que é a reprodução endógena? Escravo transando com escravo e tendo escravo, né? Acabando com um filho que fatalmente viraria escravo, um horror da época, né? Mas se sabia que a reprodução endógena não daria conta de manter a escravidão. Então, quando acabou o tráfico, já ficou claro que a escravidão acabaria mais dia, menos dia, porque era o grande pilar de sustentação da escravidão no Brasil. Então, quando vem a Lei Eusébio de Queiroz, repetindo, já se sabia que mais dia, menos dia a escravidão iria acabar. Claro que eles foram levando até sugar a última gota. Né? Olha só a diferença, né? O início é 1850. Quando é que é o fim total? 88. Se a minha matemática não me falha, professor de ciências humanas, né? 38 anos. 38 anos, do início para o final. Bom, Lei Áurea, o 13 de maio de 88 do século XIX. A questão é a seguinte, tá? Ninguém vai pedir para você, Lei Áurea, liberdade. Isso aí qualquer um sabe. A questão é, tá, ficaram livres. E daí? Teve campanha de alfabetização, curso técnico, entre aspas, carteira de trabalho? Não. O que aconteceu com os ex-escravizados a partir da Lei Áurea em 1888? Jogados à própria sorte. Eu vou escrever assim até para vocês lembrarem, tá? Jogados à própria sorte. Então, foi um fim da escravidão, mas que não se preocupou com inserção social. Um fim da escravidão que não pensou em inserção social. Muitos dos ex-escravizados
num processo, claro, também ele é paulatino, vão acabar indo para a margem da sociedade. Então, a desigualdade social, claro que não vai acabar mesmo com o fim da escravidão, né? Então, foi um fim da escravidão capenga, que deveria acontecer com campanha de escolarização, alfabetização, para poder ter inserção em mercado de trabalho assalariado formal. Não se pensou isso. Na verdade, doutores e doutoras, muitos continuaram, os primeiros, né, escravizados ali na virada, continuaram trabalhando para os seus senhores, para os fazendeiros. Tá? Mas saiba que teve esse problema, né, essa sacanagem do governo da época, que foi não pensar em mecanismos de inserir esses ex-escravizados no mercado formal de trabalho, por exemplo. Tá? Vimos, então. Fechamos? 7h30. Vamos lá. Tem 1 hora. Vai dar certo. Meus queridos, história do Brasil. Vamos recapitular? Vamos recapitular aqui. Desde a semana passada. História do Brasil tem 3 macrofases. Brasil colônia, Brasil império, Brasil república. Pois bem, onde nós estamos entrando agora? Na 3ª macrofase. Estamos entrando agora no Brasil República, que começa no fim do Segundo Reinado, 1889, e vem até os dias de hoje. Fernando, mas 1889 até os dias de hoje é uma caralhada de coisa. Sim. O que se faz na história, que é o fetiche da história? Dividir, esquartejar, para facilitar. Em quantas fases se dividiu o Brasil Império? 3. Primeiro reinado, regência, segundo reinado. Brasil República vai se dividir em quantas fases? Didaticamente falando, 5. Sendo que o que cai em prova mesmo são as 4 primeiras. A fase número 5 é praticamente impossível, tá? Vamos ver então, queridos e queridas, agora, nessa nossa 1 hora que nos resta, Brasil República, as 4 fases importantíssimas para o vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Primeira República, Era Vargas, democrático e ditadura civil-militar. Repete que eu me perdi. Não te preocupe, eu vou botar um por um. Vamos degrau por degrau. 4 degraus, são 5, mas 4 é o que cai em prova mesmo. Primeiro degrau, Primeira República. Aí vamos lá. Fernando, essa Primeira República pode aparecer com quais outros nomes na prova? Queridos e doutores e doutoras, se aparecer assim, ó, deixa eu mudar a letra aqui, ó. Se aparecer para ti República Velha, é a mesma coisa. É esse período aqui. É sinônimo. Se aparecer para ti República Oligárquica, é sinônimo. Ah, mas na verdade, Fernando, República Oligárquica é o que vai de 1894 com Prudente de Moraes até 30. Então, os primeiros 5 anos não seria a República Oligárquica. Tá, querido? Eu sei. A prova fica assim, tá? O grosso é República Oligárquica. Então, podemos chamar essa fase, de Primeira República, de República Velha, de República Oligárquica, ou o que é mais famoso lá no colégio, que eu já falei hoje, a tal da República do Café com Leite. A República do Café com Leite. Tá? É a mesma coisa, é a mesma fase. Então, todos os nomes para a mesma fase da história do Brasil. No caso, a primeira subfase do Brasil República. Mesma coisa. Então, aparece lá no enunciado, aparece numa alternativa, saiba que é a mesma coisa. Falou em café com leite, é a época da República Velha. Uma experiência de analisar provas, né? Não faço nada mais do que a minha obrigação. Geralmente o termo que mais se gosta é República Velha, tá? República Velha se gosta bastante. Então lembre que antes da Era Vargas, tanto é que deu o nome de República Velha. República Velha foi quem veio depois, que foi o pessoal do Getúlio Vargas. O Vargas vem a partir de 30, o pessoal do Vargas vai chamar o que veio antes de República Velha. Tá? Atenção para isso aí.
Doutores e doutoras, vamos lá, importante, olha só. Bom, falou desse período com um monte de sinônimos. O que tem que saber? Bom, vamos começar até pelo café com leite. O terceiro sinônimo ali que eu coloquei para vocês, um quarto nome que eu coloquei antes para vocês. Por que café com leite, lembra? Quem é que geralmente se revezava na presidência da República? Durante ali essa primeira subfase do Brasil República, nós tínhamos um revezamento São Paulo e Minas Gerais. Não é que fosse perfeitinho, tá? Um paulista, um mineiro, paulista, um mineiro, paulista, não era assim. Mas, grosso modo, nós tivemos um revezamento na presidência da República de políticos fazendeiros, né, muitos, ligados a São Paulo, e políticos fazendeiros, latifundiários, cafeicultores ligados a Minas Gerais. Na verdade, o nome seria a República do Café com Café, porque Minas Gerais também produzia muito café. Mas foi uma criação da época, e isso me pegou, tá? Então, São Paulo, grande produtora de café, e Minas Gerais de leite. Mas, na verdade, Minas também era de café, mas, em vez de República do Café com Café, o nome que pegou foi República do Café com Leite. Então, repito, não era 100% esse revezamento. Mas, em linhas gerais, houve o revezamento entre São Paulo e Minas Gerais na presidência, nessa primeira subfase do Brasil República. Bom, Fernando, mas como é que se mantinha um jogo de cartas marcadas nesse Brasil de República Velha? Quem é que corrompia as eleições? O famosíssimo termo voto do cabresto. O voto do cabresto é na Primeira República, é na República Velha, é no café com leite. Quem é que comandava a corrupção na ponta, né, no interior do país? No interior de Tocantins não existia, né? Tocantins veio de Goiás em 88. Mas vamos lá. No interior do Pernambuco, no interior de Roraima, no interior do Rio Grande do Sul. Aqui na região sul também tinha que eu vou colocar aqui, tá? Não te esquece do coronelismo. O coronelismo. Latifundiários, então, grandes fazendeiros, né? Botar o principal, tá? Nós estamos aqui numa aula de revisão. Numa aula de revisão, vamos aqui no fundamental. Latifundiários fraudando eleições. Então, o jogo de cartas marcadas começava na ponta, começava no interior dos estados e ia até o cume, ia até a presidência da República. Tem um livro famoso, enquanto vocês vão escrevendo aí, né? Que é Coronelismo, Inchada e Voto. É um livro de um cara que foi ministro do STF antes do golpe da ditadura em 64, que é Vitor Nunes Leal. É um dos livros que eu li, né, quando eu fiz muitas cadeiras da ciência política lá na URGS. É um livro bem interessante que fala sobre esse interior do Brasil, né? Esse interior do Brasil que foi infestado, envenenado com esse coronelismo da Primeira República. Então, guarda bem, coronelismo, Primeira República, coronelismo. O coronelismo, República Velha, coronelismo. Importantíssimo isso aqui, tá? Não me bota coronelismo lá no Brasil colônia. Claro que no Brasil colônia também tinha sacanagem, tá? Mas o termo coronelismo, quando aparece, é para falar da época da República Velha, da Primeira República, da República Oligárquica ou da República do Café com Leite. Vamos avançar? Fernando, café. Já no segundo reinado, né? Tava lá, Vale do Paraíba, Oeste Paulista. O pessoal do Oeste Paulista continuou com poder. Continuou com poder durante toda a Primeira República. Quando vai entrar em crise? Bom, aos 43 do segundo tempo da Primeira República. Aí, conectando com algo da história geral, que eu vou falar com vocês quando eu voltar lá em 2023. Atenção, vai acontecer a crise do café brasileiro, da venda do café brasileiro, no contexto da crise
de 1929. O famoso conteúdo do período entre guerras, a crise de 29, a crise capitalista de 29. Lembra lá o filme Titanic? Que a velha conta o filme? Como é que o noivo bandido dela morreu? Lembra? O noivo bandido fica vivo, né? Ela diz lá, se suicidou no contexto da crise de 29. Tá? Teve muito fazendeiro brasileiro também se matou, porque dependia dos Estados Unidos. Dependia dos Estados Unidos para comprar o seu café. Então, a crise de 29 começa nos Estados Unidos, mas vai afetar vários países. Por exemplo, o Brasil. Tá? Então, guarda que no final da República Velha, nós temos esse evento mundial chamado crise de 29, e esse evento mundial vai ter reflexos aqui no Brasil. Então, primeiro tópico dentro de República Velha, política e economia. Política, lembra a questão do poder em nível federal e do poder em nível local. E na economia, o café continuou sendo importante na Primeira República, mas vai entrar em crise um ano antes do fim didático da chamada Primeira República. Vamos lá, vamos avançar. Eu quero ver o Getúlio Vargas. Já vamos entrar no Getúlio Vargas, mas antes, olha só. Revoltas tem desde quando na história do Brasil? Desde o Brasil Colônia. Lá no Brasil Colônia tinha várias, mas eu destaquei para vocês aqui a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Mas teve outras. No Brasil Império, teve várias. A mais famosa, ainda mais para o vestibular da Universidade Federal, a Guerra dos Farrapos, que alguns chamam de Revolução Farroupilha. Então, revolta teve no Brasil Colônia, revolta teve no Brasil Império, Brasil República também vai ter. E especialmente aqui na primeira fase, que é a fase da República Velha, a Primeira República. Vamos saber quatro pelo menos. 2 no meio rural, 2 no meio urbano. Em termos rurais, uma na Bahia, a Revolta de Canudos, ou a Guerra de Canudos, que vai ter a atuação de um cara chamado de Antônio Conselheiro, que era pejorativamente chamado por lideranças do governo da época de um líder messiânico, porque misturava a religião com política. A Guerra de Canudos vai se dar muito por causa da miséria ali naquela região da Bahia. Até vamos colocar aqui o lugar. Essa é uma questão bem legal de aparecer na URGS, aquela questão de associar parênteses. Aí, se você sabe noções chaves de cada revolta, tu mata a questão. Então, a Revolta de Canudos, ou a Guerra de Canudos, na Bahia, no interior da Bahia, foi no Arraial de Canudos, por isso esse nome. Uma situação de miséria muito grande. Naquela situação de miséria, um lugar vai tentar se revoltar contra os poderes constituídos. O Rio de Janeiro não gosta daquele pessoal lá, acha que aquele pessoal pode ser um mau exemplo e vai passar por cima o governo federal do Arraial de Canudos. Antônio Conselheiro é assassinado. Então foi brutalmente derrotada o pessoal lá em Canudos. Eu falei na primeira aula de revisão para vocês terem atenção nas suas aulas de literatura. Lá em literatura, vocês podem ter ouvido falar de um cara chamado de Euclides da Cunha. Euclides da Cunha tem um livro chamado Os Sertões, que fala desse contexto aqui. Tá? O Euclides da Cunha chegou a lutar do lado de tropas do Rio de Janeiro, ele era jornalista, lá em Canudos. Até depois ele vai dizer que foi brutal demais a repressão que aconteceu em Canudos. Segunda, que nos interessa também no meio rural, aí vem para a região sul. Na divisa entre Santa Catarina e Paraná, a chamada Guerra do Contestado. Repetindo, na divisa, deixa eu arrumar aqui, ó,
agora está certinho. Na divisa entre Santa Catarina e Paraná, vai acontecer a revolta ou guerra do contestado, porque vai ter uma região contestada. Olha só. Ali naquela região, durante aqui a Primeira República, se quis fazer uma ferrovia que ia passar por cima de casas populares. Estou simplificando aqui, tá? Mas estou resumindo, mas o resumo que para vestibular ajuda. Então eu queria construir uma ferrovia que ia passar por cima de casas populares. É tipo aqui quando teve a expansão da pista do Salgado Filho, do aeroporto Salgado Filho, que se passou por cima, né? Ah, mas depois vai ser uma desocupação, o direito administrativo, vão ganhar dinheiro para ir para outro lugar. Teve problemas, né? Aqui foi ainda mais descarada a repressão, ia passar por cima. E aí, e era população pobre. Também num contexto pobre, vai ter um líder religioso que vai estar ao lado dessa população mais pobre, que era o líder religioso, que pejorativamente também foi chamado de um líder messiânico, que era o José Maria. Então, Antônio Conselheiro, líder do Arraial de Canudos. José Maria, líder dos pequenos camponeses que estavam sendo prejudicados na construção de uma ferrovia ali na divisa entre Santa Catarina e Paraná. Não preciso nem te dizer que o governo federal, o Rio de Janeiro, passou por cima do contestado também. Então, duas revoltas derrotadas. Mas cuidado, não me bote elas no segundo reinado. Cuidado com essa confusão que a prova gosta de fazer. Não são revoltas dos... Especialmente Canudos. Tem muito aluno que eu não sei porquê. Fernando, eu penso em século XIX. Século XIX é Brasil... segundo reinado. Não, né? O Brasil República começou em 1889. Teve 11 anos de século XIX. Tá? Então, cuidado. São duas revoltas na República. No caso, na primeira fase. Vamos pular? Para a gente ir para o Vargas. Olha só, doutores e doutoras. Bom, também como revolta... Opa, vem para cá. Se destaca a Primeira República. Ela, revolta da vacina, muito famosa, né? Revolta da vacina na capital, Rio de Janeiro. Fernando, o que foi isso aqui? Isso aqui, doutores, foi uma vacinação obrigatória sem Zé Gotinha. Sem Zé Gotinha. Uma vacinação obrigatória sem campanha de conscientização. E aí a população mais humilde do Rio de Janeiro achou que iam estar inoculando nela um vírus. Antigamente, pré-2020, era até mais difícil dar essa aula. Né? A geração de vocês, acho que tá sabendo o que se pode criar, né? De notícias falsas sobre vacinação. Né? Então, não é que a vacinação fosse ruim, tá? Não é isso. Só que naquela época, e mais, naquela época, estava rolando na capital uma ideia de limpar o centro da cidade do Rio de Janeiro de pobre. E aí começa a questão dos cortiços no Rio de Janeiro. Então, tu já tinha um contexto de afastar os mais pobres da região central do Rio de Janeiro. E aí, tu ainda vem com uma vacinação obrigatória sem conscientizar? Bom, claro que ia ter revolta, né? Mas foi derrotada, mas ela aconteceu, tá? Na época a doença era a varíola, não era a única, mas a varíola era a principal aqui. Além disso, a quarta e última, senhoritas e senhores, foi a revolta da Chibata, também na capital da época. Também na capital da época, o Rio de Janeiro. Revolta da Chibata, Rio de Janeiro. Foi em 1910. Fernando, a escravidão já tinha acabado no Brasil? Formalmente sim, né? Vimos ali, segundo reinado. Começou em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz. Finalizou o processo em 1888, a Lei Áurea.
mas eu acho que não é muito difícil você chegar na conclusão que, infelizmente, a mentalidade escravocrata continuou no Brasil até os dias de hoje, infelizmente. Bom, o que foi a revolta da Chibata? Na Marinha brasileira, na Armada e Marinha é sinônimo, na Marinha brasileira começou a ter alguns marujos negros. Só que tinha castigos físicos quando se tinha alguma coisa, né, que se achasse que não tinha lá seguido a hierarquia e disciplina da Marinha, marujos sofriam castigos físicos. Quais marujos? Os brancos ou os negros? Os negros. A revolta da Chibata, ela foi contra os castigos físicos na Marinha, especialmente contra os marujos negros. O líder foi o importante marujo chamado de João Cândido. João Cândido, o líder dos marinheiros negros, contra a revolta, contra esses castigos físicos na Marinha, os castigos físicos na Armada. Também foi derrotado, o João Cândido ele foi preso, tá? Então, nenhuma das 4 deu certo, tá? Todas foram esmagadas pelo governo central, pelo Rio de Janeiro, tá? Mas elas aconteceram. E cuidado, não me bote elas em nenhuma outra fase da história do Brasil que não seja a época da Primeira República. Dando um tempinho aí para você copiar, tirar um print, descansar um pouco a minha voz. Tudo certinho aí. Nossa, já é 10 para as 8. Vamos lá. Vamos para a Era Vargas. Todos vivos, todos vivos, todos vivos. Vamos dar-lhe? Aí. Partiu, então. Brasil República. 5 fases, 4 que mais caem. Vimos a primeira. Vamos para a segunda. Claro, muito, mas muito famosa. Não é porque é gaúcho, tá? Qualquer estado no Brasil tem que estudar isso aqui. O Brasil é uma coisa antes e é outra coisa depois de 1930. Não há dúvida. Tá? Eu vou usar, você aqui assim, simplista, mas para fins didáticos iniciais. O que o Brasil era pré-1930? Grosso modo. Era uma fazenda a céu aberto, praticamente. Desde lá do açúcar. Então, eu já quero colocar aqui, ó, cidadãos, eu já quero colocar agora aqui para vocês coisas básicas, preliminares básicas. Falou de Era Vargas. Por que ela é tão importante? Ora, porque aqui começa um processo de industrialização. Tu já tinha algumas indústrias no Brasil, já tinha alguma coisa, até mesmo desde lá do Segundo Reinado, Barão de Mauá, por exemplo. Mas um processo com começo, meio e fim pensado só a partir da Era Vargas. Um processo de industrialização. Junto com isso, nós vamos ter também um processo de urbanização. A urbanização precisa aprender mais lá em geografia, mas o Brasil começa a se tornar um país de cidades gradualmente, paulatinamente, a partir da Era Vargas também. E além disso, não te esquece, não é que tu não tinha nada antes, tu tinha alguma coisa, tá? Mas a maior parte das leis trabalhistas vieram na Era Vargas, tá? A exceção é o 13º salário, tá? Tem 2 exceções, tá? O 13º salário, que a gente gosta muito, né, agora no Natal, né, não é na Era Vargas, e o FGTS também não é na Era Vargas, tá? O 13º é no governo João Goulart, o Jango. O FGTS não é bem um direito no início, ele era uma ideia de facilitar a demissão no serviço privado, tá? O FGTS veio na época da ditadura civil-militar. Tá? Agora, o resto, tá, das famosas é na Era Vargas. O salário mínimo nacional, embora seja redundância isso, né?
pessoal fala assim, salário mínimo estadual, não existe isso. Existe o piso estadual. Né? Mas então, salário mínimo, férias remuneradas, descanso semanal remunerado, a maioria das leis trabalhistas é na era Vargas. Aí, atenção, tá? Quem quiser até anota aí. Na história hoje, na historiografia, claro que foram leis trabalhistas não por benevolência do Vargas. Primeiro que tu já tinha grupos operários que faziam pressão para que viesse alguma coisa, né? Para que alguma migalha da mesa dos ricos viesse, né? E mais, o Vargas queria enfraquecer discursos socialistas. O Vargas queria enfraquecer discursos comunistas. Tanto é que alguns historiadores trabalham assim, leis trabalhistas protegeram ou controlaram os trabalhadores. Quem sabe os dois. Mas, revisão aqui, doutores e doutoras, bom, leis trabalhistas aconteceram, tá? Aconteceram aqui na era Vargas. Aí, vamos lá. 15 anos ininterruptos. Esses 15 anos de Getúlio Vargas na presidência da República tem subface. Então, é um fetiche da história, né? Divisão, 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 né? Então, a era Vargas é a segunda fase do Brasil República e ela, por sua vez, tem subdivisão. Tem 3. O governo provisório, o governo constitucional e o Estado Novo. O que mais aparece é o constitucional, que vai pintar na sua tela agora, e o Estado Novo. Senhores, vamos lá. O que se destaca do período do chamado governo constitucional? A segunda subfase da era Vargas. 2 grupos queriam tirar o Vargas do poder. 2 grupos. Um que era a extrema-direita da época e outra que pegava gente da esquerda, fosse da centro-esquerda ou da extrema-esquerda. Quem eram os 2 grupos que queriam tirar Vargas do poder? De um lado, os fascistas brasileiros, e aqui eram fascistas declarados. Tá? Fascistas brasileiros, os integralistas. Depois eu vou mostrar uma imagem ali para vocês. A AIB, a Aliança Integralista Brasileira. A extrema-direita, a AIB. De outro lado, liderada por Luiz Carlos Prestes. No colégio, muitos de vocês devem ter visto o filme Olga. O filme Olga, lá com a Camila Morgado, fala mais da ANL, bem mais da ANL. A ANL era a esquerda da época. Tá? Tinha centro-esquerda e tinha extrema-esquerda. Tá? O líder aqui, era Luiz Carlos Prestes, o comunista mais famoso do século XX no Brasil. O Luiz Carlos Prestes. O líder da AIB era um cara chamado de Plínio Salgado. O líder dos comunistas era Luiz Carlos Prestes. Qual é o cuidado em prova que você tem que ter? Qual é o cuidado na URGS que você tem que ter? Bom, se bem que o Vargas era contra a ANL, que o Vargas mandou fechar a ANL, muitos sabem. Até porque no colégio se passa geralmente aquele filme O Olga. Tá? A questão é, cuidado, tá? O Vargas, ele nunca foi favorável aos fascistas. Tá? Ele tinha alguns fascistas no governo, mas o AIB, em 1938, vai fazer uma revolta contra o Vargas. E o Vargas, em 1938, vai passar a patrola na AIB também. Então, vamos lá. Primeiro, o Vargas derrotou a ANL, que foi na época do governo constitucional. Mas o Vargas depois também se colocou contra a AIB. Porque o Vargas era aquilo que a ciência política chama, embora é um termo escorregadio, tá? Mas o Vargas era um clássico populista, tá? Nem de esquerda e nem de direita. Ele queria ficar no poder. Enfrentando quem tivesse que enfrentar. Tá? Aí, atenção. Fernando, por que o Vargas, em 1937, ele fecha o regime bastante?
O Vargas centraliza ainda mais o regime em 37. Por que isso? Plano Cohen. Olha só. Tinha uma regra na época que dizia assim, tá? Era uma regra na época. Em 38, Getúlio Vargas, gaúcho de São Borja. Getúlio Vargas vai ter que chamar eleições e nestas eleições de 38, Vargas não poderá concorrer. Getúlio Vargas, como um bom populista, pensou: não vou sair do poder. O que pensou o Vargas entre 37 e 38? Quer dizer, não, entre 35 e 37. Tá? Vou estimular o máximo de anticomunismo no Brasil. Quando é que começa a conversa que comunista come criancinha? Vai matar os padres e estuprar as freiras? Vai botar o mendigo da rua para dormir na sua casa? Quando é que começou isso? Governo constitucional. Não começou na ditadura de 64. Começou com Getúlio Vargas. O que era o tal do plano Cohen, tá? Isso aqui foi um falso, depois se provou, tá? Um falso plano de revolução comunista no Brasil. Isso aqui era o nível de alucinógeno, tá? O nível do álcool era grande, tá? Eu tô fazendo aqui uma piada, né? Porque quem fez esse plano Cohen que sabia que ele era falso. Esse plano Cohen foi feito por gente ligada ao Vargas, que sabia que era falso, mas queria criar um pretexto para que o Vargas fechasse o regime. Agora, por que isso aqui não fazia nenhum sentido? Porque o pessoal da ANL e o Luiz Carlos Prestes, por exemplo, já tinham sido presos em 35. Uns tinham sido deportados, tipo a Olga Benário. Então não fazia nenhum sentido isso. Mas ficou se dizendo, olha, o comunismo, fecha sua casa, vai corromper sua família, aquele papo, né, que você deve saber. Ah, e o que Vargas disse? Não se preocupe, povo brasileiro. Tem alguém que pode enfrentar o comunismo. Tem alguém que pode enfrentar a Revolução Comunista. Esse alguém é eu, Getúlio Vargas. E aí o Vargas disse, para enfrentar o comunismo, eu preciso centralizar poder. Não dá para ter Congresso Nacional, deputados e senadores. Vai ter que ter uma ditadura. Mas é aquela coisa, né? Não se faz uma omelete sem quebrar alguns ovos. Aquele papo ordinário, tá? E aí Vargas fecha o regime, nós vamos ver agora já o que foi o tal do Estado Novo. Mas antes, só para mostrar um pouquinho mais da AIB e da ANL, olha só. Na sua tela, à esquerda, a Aliança Nacional Libertadora, né? Quem diz que a Globo é de esquerda é, no mínimo, ignorante, no sentido de ignorar a história. Tá? A Globo sempre foi de direita, né? A Globo pode não ser, hoje em dia, de extrema direita, né? Aqui era a ANL falando que a Globo, na época não tinha TV, mas já tinha um jornal, né? A empresa, que começou como um jornal. Dizendo que era um jornal que colaborava com os Estados Unidos, né? Com o imperialismo dos Estados Unidos. Já na sua direita, o pessoal da AIB, os fascistas brasileiros. Os fascistas brasileiros tinham a sua camisa verde, muito famosa, e aí aquela ali, a letra sigma em grego, quer dizer soma, né? Aquela ideia do fascismo que teve na Itália, teve na Alemanha, teve aqui no Brasil, com a AIB, que é a ideia de não pensar em luta de classes. Não, é cada um no seu quadrado, empresário, trabalhador, nada de trabalhador. Pensar em revolução é baixar a cabeça e trabalhar. Então é a soma. E o Anauê era uma expressão que se usava, não vou entrar aqui porque não tem porquê para a prova, tá? Mas atenção, especialmente quero mais que você guarde para a prova da URGS, tá? O símbolo da sua direita, porque a prova pode aparecer, a prova da URGS gosta de usar os períodos autoritários, tá? Os períodos, sejam os períodos violentos ou grupos violentos.
E aí, atenção, que se apareceu o tal do Anauê, a letra sigma, tem a ver com a ação integralista brasileira. Quem era a ação integralista brasileira? Os fascistas, declaradamente, os fascistas brasileiros dos anos 30. Guarda isso aí. Bom, Vargas fechou o regime, ditadura. Vejam, ditadura teve de 64 a 85, mas teve aqui de 37 a 45 também. Tá? Aqui foi a ditadura do Vargas. Então, assim, ó, pilares. Apareceu o Estado Novo, parece muito bonito. Ah, Estado Novo. Foi uma ditadura, tá? Ditadura varguista. Tem que vir na tua cabeça. Aparece uma questão lá de Estado Novo, é batata. É batata, coisa mais antiga. Mas é muito repetido dizer assim, ó, para o aluno errar, para o candidato, a candidata errar. A questão lá é sobre Estado Novo. Aí vem assim, numa alternativa, baseado em princípios democráticos, baseado em eleições livres. Não. Estado Novo é uma ditadura. Preste atenção, tá? Em termos institucionais, isso aqui foi mais ditadura do que 64. Porque lá em 64 ainda se quis fazer uma maquiagem. Se deixou o Congresso funcionar. Aqui o Vargas fechou tudo, tá? Fechou tudo. Então, ditadura foi uma ditadura. Na questão econômica, nós tivemos um nacionalismo econômico. Aqui até não é ruim a priori, muitos defendem, né? Mas é um papo mais longo. Então, nacionalismo econômico, a industrialização brasileira começou com o nacionalismo econômico, né? Então, a industrialização começa com o Estado, o capital estatal, dando gatilho na industrialização, por isso a expressão nacionalismo econômico. Então, é o Estado que vai começar o processo de industrialização. E, claro, manutenção das leis trabalhistas, né? Porque não pode só bater, né? O bate-a-sopra, né? Manutenção de leis trabalhistas. Tanto é que é no Estado Novo que se faz algo que tem até hoje. É no Estado Novo a criação da CLT. A CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Quem de vocês que já trabalha aí na iniciativa privada ou vai trabalhar regido pela CLT. É um documento que compilou, que juntou as leis trabalhistas. A CLT é de 43, tá? Mas ela junta, ela compila, ela compilou. Claro que hoje em dia teve várias mudanças, tá? Teve várias mudanças já. Mas o tronco, a espinha dorsal da CLT, que existe até hoje, atenção, que existe até hoje, o início, a criação é aqui, no Estado Novo, tá? No Estado Novo. Pula. Bom, ditadura, né? Vai ter um órgão para censura de imprensa e vai ter a polícia política, onde o pau vai quebrar no interrogatório, por exemplo, né? A covardia da tortura e interrogatório. O DIP, senhores e senhoritas, o DIP era o órgão da censura e propaganda de Vargas. Então, crítica a Vargas não vai sair. 1º de maio, Vargas, o pai dos pobres. Vargas, quem deu as leis trabalhistas. Isso pode sair, né? Então, o DIP era um órgão, era o Departamento de Imprensa e Propaganda. O que esse órgão fazia? Não deixava a coisa que criticasse o Vargas e estimulava a coisa que fizesse propaganda positiva para o Vargas. Então, o DIP, o órgão da censura de opiniões contrárias e da propaganda de Vargas. E o DOPS, que vai existir na outra ditadura também, era a polícia política, né? Preocupada com críticos do governo da época. Né? Graciliano Ramos, do livro Vidas Secas, né? Graciliano Ramos foi preso pelo DOPS, por exemplo. Muito professor de história foi preso pelo DOPS, né? Mas saiba, então, atenção, pegar minha aguinha aqui, ó. O DOPS não é criado na ditadura de 64. Ele vai existir na ditadura de 64, mas ele é criado, cidadãos, ele é criado pela Estado Novo do Vargas, tá? Tô cansado, tá?
Sabe quando bate o cansaço? Mas vamos lá, coragem, coragem. Vamos lá que esses bonitos têm que passar e ganhar aquela carteirinha azul da URGS e comer no RU por 1,30, que delícia. Vamos lá, bonitos. Segunda Guerra Mundial. Fernando, por que o Estado Novo, por que a Era Vargas acaba justamente no mesmo ano que termina a Segunda Guerra Mundial? É uma coincidência que o Estado Novo acabou em 1945 e a Era Vargas também. É coincidência que acabou em 1945, mesmo ano do fim da Segunda Guerra Mundial? Coincidência em história é muito pouco, né? Claro que não. Por que a Segunda Guerra Mundial vai contribuir para o fim do Estado Novo? O Brasil na Segunda Guerra Mundial lutou do lado de quem venceu e de quem perdeu. Ah, tudo bem, o Vargas ficou jogando, né? Uma hora vai para um lado, uma hora vai para outro, mas o Brasil entrou no fringir dos ovos do lado de quem venceu. O bloco dos aliados. Naquele bloco dos aliados, tá, nós tínhamos Estados Unidos, União Soviética, Inglaterra e França. Nós vamos ver na próxima aula quando eu voltar. Do outro lado, tá, tu tinha as ditaduras fascistas. Não que a União Soviética não fosse uma ditadura, né, mas não era uma ditadura fascista. Né? Agora, foi-se lutar contra ditaduras, no caso da Itália, porque o Brasil foi lutar em território italiano, tá? Aí, o que vai acontecer? O que vai se pensar aqui no Brasil? Opa, mas o Brasil vai lutar contra ditaduras da Europa, mas o que o Brasil era aqui dentro? Uma ditadura. Ainda que não fosse uma ditadura fascista, o Estado Novo, mas era uma ditadura. Então, a Segunda Guerra Mundial abriu uma contradição na política interna brasileira. Fernando, tu pode repetir? Como assim que eu não pesquei direito? Por que vai ter uma contradição? Repetindo. Porque o Brasil vai se dizer, vamos lutar contra a tirania, contra a ditadura nazi-fascista da Itália, de Mussolini, da Alemanha, de Hitler. Ok, legal. Mas internamente o Brasil era uma ditadura. Então ficou uma contradição, um contrassenso. Tudo é mais complexo em história, tem outras causas também. Né? Mas para vestibular de nível médio, essa aqui é a explicação mais interessante. Tá? Guarda bem. Falei para vocês antes, né, de Brasil e Império, o que cai mais? Segundo reinado. De Brasil República, Era Vargas cai bastante? Era Vargas cai muito. Dentro da Era Vargas, qual período? Qual subfase? O Estado Novo. Guarde o que foi o Estado Novo durante a Era Vargas. Guarde, tá? Fica a dica. Fernando, Brasil República, vimos fase 1, Primeira República, fase 2, Era Vargas. Fase 3, vamos lá. Dando só um tempinho aí, já copiando, tira um print. Vamos que vamos. Se faltar um pedacinho, eu termino na próxima hora. Vamos lá. Vamos lá. Período democrático. Alguns chamam isso aqui, doutores, de república populista, tá? Por várias questões eu não gosto daquele termo e as provas também atualmente têm preferido mais esse termo aqui, período democrático. Então, olha só, entre duas ditaduras, período democrático. Entre a ditadura do Estado Novo e a ditadura civil-militar, nós tivemos um período relativamente democrático. Tinha problemas, mas se tu comparasse com o que veio antes, se tu comparasse com o que vai vir depois, foi um período mais democrático. Então, estamos na fase número 3. Fase número 3 do Brasil República, período democrático. Bom, aqui tu vai receber os presidentes da República, tá? Os principais na ordem. Mas antes, como já aparece aí na sua tela, eu quero algumas preliminares, sempre importante, né? Olha só, preliminares.
Quem eram os partidos políticos da época? E partido político, como tu mais ou menos conhece hoje, eles nascem aqui, no período democrático. E quais eram as vertentes econômicas da época? Tá? Partidos. Tu tinha 3 principais. Tá? O PTB, o PSD e a UDN. Tá? Vai anotando e vamos com calma. Fernando, quem é que era de centro-esquerda? Quem é que era assim de centro-direita ou centro? E quem é que era de direita, às vezes escorregando para a extrema-direita? Quem eu escrevi aqui. Cuidado, tá? O PTB dessa época aqui não tem nada a ver com o PTB de hoje em dia, tá? Tem nada a ver, só a sigla que é a mesma, tem nada a ver. Mas nessa época aqui, senhores, o PTB era a centro-esquerda. Então, o PTB era a centro-esquerda, mais ligado a sindicatos, por exemplo. João Goulart, o Jango, era do PTB. O PSD era um partido, assim, vamos dizer, de centro. Ele tendia para centro-direita, tá? Mas o PSD, ele chegava a se aliar com o PTB, tá? Eles ficaram muito tempo aliados em várias eleições presidenciais, PTB e PSD. Então, o PSD é como se fosse o MDB hoje, tá? Um centro, mais centro-direita, mas às vezes se aliava com a centro-esquerda. Já o DN era a direita clássica, e às vezes escorregando para a extrema-direita mais autoritária. Tá? A UDN nunca fez presidente nessa fase chamada período democrático. Ela vai apoiar um cara chamado de Jânio Quadros, um maluco na época. Tá? Mas o Jânio não era pessoalmente vinculado ao UDN. Então, se aparecer esses termos, tá? PTB, PSD e UDN, são partidos políticos da terceira fase do Brasil República, a chamada República Populista ou período democrático. Economia. Fernando, agora a preocupação era começar a industrialização? Não, a preocupação não era começar a industrialização. Ela já tinha começado, né? Tinha começado na Era Vargas. Então agora a questão, vejam, não era mais começar a industrialização. A questão era como expandir a industrialização. Aí tu vai ter 2 grandes grupos, os nacionalistas e os liberais, que eram chamados pelos nacionalistas pejorativamente de entreguistas. Tá? E a prova da URGS já trouxe esse termo aqui. Tá? Então, entreguista, no sentido, vai entregar a riqueza nacional para o capital estrangeiro. Tá? Entreguista era um termo pejorativo, tá? Mas se usou na época. Aí vamos lá. Daqueles partidos ali, quem é que era nacionalista em termos econômicos? O PTB. Porque a centro-esquerda, ao longo da história do século XX e século XXI, tende a ser nacionalista em termos econômicos. Não é não deixar que venha empresa estrangeira para cá. Claro que pode empresa estrangeira vir, mas vai se controlar essa vinda, tá? E as riquezas principais, tipo petróleo, vai ficar na mão do país. Tá? Então, o PTB era o clássico partido nacionalista. Quem é que era, assim, os liberais? PSD e muito a UDN. A UDN era bem liberal, tá? Aí um outro cuidado, tá? Assim como a gente não pode vulgarizar os liberais, tá? Dizer o que eles não eram, tá? Cuidado, os nacionalistas, eles foram interpretados pelos liberais. Os liberais diziam, os nacionalistas são comunistas disfarçados, porque querem questionar multinacionais aqui dentro. Então, o PTB, ele era muito acusado de ser comunista, o que é um absurdo em termos históricos, tá? Tanto nacionalistas quanto liberais eram capitalistas, mas capitalistas de modalidade diferente. Agora, no ambiente, porque vamos lá, pós-Segunda Guerra Mundial, o que estava rolando no mundo? Guerra Fria. Num ambiente de Guerra Fria, como é que os nacionalistas eram lidos? Como uma antessala do comunismo, né? Tá questionando a empresa estrangeira e tal.
Mas, historicamente, esse é o nosso ponto. Aí vamos lá. Bom, tem 5 presidentes. 4 são mais importantes, tá? Na verdade, 3, tá? Mas vamos lá. Dutra. O Dutra é o primeiro, tá? Vamos lá. O Dutra é o primeiro. Vai de 46 a 50, não tem que saber, tá? Na época era um mandato só. Na época não tinha reeleição e era 5 anos de mandato, tá? Não tinha reeleição e era 5 anos de mandato. Eurico Gaspar Dutra foi o primeiro. Bom, quando acaba o Estado Novo, falei para ti antes, acabou o Estado Novo, acabou a Segunda Guerra Mundial, em termos internacionais, Guerra Fria. Adivinha de que lado o Brasil vai ficar, né? O Brasil vai se alinhar aos Estados Unidos. Alinha-se, o governo Dutra, aos Estados Unidos, tá? E aí, o que os Estados Unidos diz? Ô, Brasil, quero uma prova. Quero uma prova que você, Brasil, está do meu lado na Guerra Fria, dizia os Estados Unidos. O que o governo Dutra fez? Pegou o que seria um filhote da União Soviética, o Partido Comunista aqui no Brasil, e o PCB foi colocado na ilegalidade. Ele ficou 2 anos legal, entre 45 e 47. Quando acabou o Estado Novo, foi colocado na ilegalidade. Então, principal, governo Dutra, ficamos casadinhos com os Estados Unidos. O que os Estados Unidos quisesse, o Brasil faria, tá? Governo Dutra. Aí, pelo amor de Buda, o gaúcho de São Borja não mete um tiro no peito em 45, tá? Em 45, ele é obrigado pelos militares a sair do poder, mas ele não se mata em 45. Tanto é que ele volta ao poder em 50, depois do Dutra. E aqui é a época que se diz, já apareceu em prova, Vargas volta nos braços do povo. Bota o retrato do velho outra vez. Então, olha só, em 30, o Vargas chegou por uma revolução, tá? Digamos assim. Em 34, o Vargas assumiu por uma eleição indireta pelo Congresso. Em 37, ele dá o golpe do Estado Novo, né? Ele dá um alto golpe, né, para se fortalecer ainda mais. Qual foi o único momento que o Vargas voltou eleito diretamente pelo voto da população? Aqui, no que vai de 51 a 54. Nessa volta, ele aprofunda ligação com sindicatos de trabalhadores, porque também tem sindicato patronal, né? Sindicatos de trabalhadores. Aí, olha como a história dá volta, né? Assim, é cômico se não fosse trágico, né? Olha como a história dá volta. O que Vargas fez com a esquerda brasileira lá no governo constitucional? Lembra? Mandou fechar a ANL, né? Prendeu, torturou. Né? Muito bem. Então, Vargas, bem anti-esquerda, nem toda a esquerda é comunista, mas também, né, ele era contra toda a esquerda lá na era Vargas, fosse comunistas ou não, tá? Então, Vargas era bem anticomunista. Do que Vargas vai ser chamado aqui, quando ele voltar? Pela elite econômica, pela UDN, em grande parte. Como é que a UDN vai chamar o Vargas na época? Pasme você, comunista. Olha só, né? Olha o nível, né? Então, por isso que é importante a gente citar a história, né? Tem coisas que não são novidade na história, né? E aí, o que vai rolar? Aí diz assim, Vargas, a UDN dizia muito, com um cara com um jornalista e político ligado à UDN, chamado de Carlos Lacerda. Vargas, esse cara é inconfiável, tá muito ligado aos trabalhadores, que é uma república sindicalista. Vargas, governo mais corrupto da história. O que acontece no famoso mês de agosto de 54? Nós temos um atentado. O atentado, né, um quase assassinato contra o jornalista Carlos Lacerda. Carlos Lacerda, repetindo, vinculado ao UDN, Carlos Lacerda, um jornalista que xingava o Vargas dia e noite. Senhores, cadê minha água? Aqui. Senhores,
olha, o Vargas não seria tão burro, né, de armar um atentado. Tá? Porque, assim, quem seria a primeira pessoa que iam dizer que teria armado um atentado contra Carlos Lacerda? Vargas. Aí até hoje é uma questão nebulosa, se teria sido o guarda pessoal do Vargas, um cara chamado de Gregório Fortunato, teria organizado. Mas a questão é, pegou no Vargas. Então o Vargas dizia que era comunista, o Vargas, governo mais corrupto da história, e agora vai dizer o quê? Vargas, mandante de assassinato. E aí começa uma pressão política para o Vargas renunciar. Pressão, 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 o nome dele sendo colocado na lama. E aí, nesse contexto, é que vai acontecer o suicídio de Vargas. Que, em termos históricos, vejam só, nada justifica, né? Questão pessoal, né? Mas em termos históricos, foi uma virada, tá? Porque o Vargas, ele saiu, assim, de mandante de assassinato para mártir. Porque aí, depois o pessoal vai dizer assim, mas não tinha provas que o Vargas mandou matar. Esse Carlos Lacerda forçou o presidente a se matar. Então, depois, teve uma reação popular que o Carlos Lacerda foi perseguido, tá? Porque ele teria, né, forçado o presidente a essa atitude extrema do suicídio. Então, assim, senhores, só um cuidado, tá? Não me bote o suicídio em 45. Não me bote o suicídio no fim do Estado Novo. O suicídio acontece aqui, quando ele volta, tá? Quando ele volta. Tem umas fotinhos ali. Eu vou, pelo menos, acabar o período democrático hoje, tá? Vou deixar só o pedacinho da ditadura pra semana que vem, pra quando eu voltar. Então, vou mostrar umas imagens pra vocês, ó. Ali em cima está o Dutra abraçado com o presidente dos Estados Unidos da época, o Harry Truman. E ali embaixo o Vargas com a mão cheia de petróleo, né? O petróleo dos anos 50. Bom, JK, bonitos, JK. Esse aqui, igual preventivo, é um detalhe, não precisa. Olha só, o JK, Juscelino Kubitschek, político mineiro, prefeito de Minas Gerais, governador de Minas Gerais, médico, urologista, mas que ficou um presidente muito famoso. Bom, atenção, o JK, ele é meio assim o Dom Pedro II para alguns jornalistas, tá? O JK fica meio assim como uma época áurea da história brasileira. JK, a melhor coisa que existiu no Brasil. Ok, tá. Teve coisas, em termos históricos, interessantes. Mas a prova gosta de trabalhar outros lados. Tá? Tudo bem, se teve um crescimento do PIB. Se teve um crescimento do PIB, do Produto Interno Bruto. Mas não se combateu desigualdade social, tá? Nem desigualdade regional também. Eu vou colocar aqui desigualdade social. Tá? Então, houve crescimento econômico no governo Juscelino Kubitschek? Houve crescimento econômico do PIB no governo JK? Houve. Mas não se combateu desigualdade social. Tá? Mas não te esquece que é aqui que nós vamos ter a criação de Brasília. Brasília não é construída pelo Vargas, tá? Cuidado, tem um monte de gente que diz, Vargas construiu Brasília. A capital muda do Rio de Janeiro para Brasília no governo Juscelino Kubitschek. É nesse governo que muda a capital. Primeira capital, Salvador. Lá na economia mineradora do ouro, passa para o Rio de Janeiro. Fica um longo tempo o Rio de Janeiro sendo capital. O Rio de Janeiro só deixa de ser capital no governo Juscelino Kubitschek. Tá? Vamos entrar no último, senhores e senhoritas. O último governo desse período democrático. Teve 5, tá? Dutra, Getúlio, JK, Jânio, que durou 6 meses só, né? Renunciou sem nunca ter explicado nada. O Jânio era aquele da vassourinha, né? Ficou 6 meses no governo. E teve o 5º, João Goulart,
quem foi o presidente tirado pelo golpe de 64? Tem que saber. João Goulart. Vamos a ele, então. Termino a aula aqui. João Goulart, o Jango. Bom, o Jango quase não assume a presidência, porque a UDN e a direita da época acusava Jango era do PTB, acusava Jango de comunista, né? E aí ele só vai assumir o poder no início com pouco poder, tá? Mas ele só assume a cadeira lá em Brasília depois de algo aqui em Porto Alegre. A campanha da legalidade. Leonel Brizola, famoso Leonel Brizola. Leonel Brizola era do mesmo partido de Jango. O Brizola era governador aqui no nosso estado. O que dizia o Brizola? João Goulart foi eleito como vice do Jânio, tá? Na época a eleição de vice de presidente era separada, tá? Porque, vamos lá, né? O Jânio era de direita e o João Goulart, o Jango era de esquerda. Era uma loucura na época, né? A eleição de presidente ser separada da eleição de vice. Mas foi uma loucura da época. O Jânio, maluco, renunciou. O que disse o Leonel Brizola? Se o maluco renunciou, tem que assumir o presidente. Tem que assumir o João Goulart. É a legalidade. Não queremos nada mais, nada menos do que a legalidade. Então se defendeu a posse de João Goulart. E aí, depois dessa campanha, João Goulart assumiu. No início com poucos poderes, depois com mais poderes. O que Jango pensou? Eu termino a aula aqui, tá? O resto eu deixo para a semana que vem, essa marcha aqui, que senão eu vou segurar muito vocês. Quando João Goulart assume, João Goulart pensa: quero deixar meu nome nos livros de história. Qual foi o núcleo, o cerne, o âmago, o pilar do governo João Goulart, de apelido Jango? Reformas de base. Guarde, sublinha, circula, passa marca-texto. Reformas de base. O pilar do governo João Goulart. Uma ideia de reformar o capitalismo. Não era acabar com o capitalismo. A ideia era reformar o capitalismo. Só que num contexto de Guerra Fria, e Jango quase já assumiu, quase não assumiu porque era acusado de comunista, a direita da época vai continuar aquele papo comunista. As reformas de base só mostram que João Goulart é comunista. E aí, em março de 64, chega o auge da tensão no Brasil, um lado a favor do Jango, outro lado contra o Jango. Termino aqui, ó, a aula de hoje. Na sua esquerda, o pessoal da direita, da Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Olha o nome, né? A Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Olha ali, né? Queremos governo cristão. Verde e amarelo, sem foice nem martelo. Eu acho que a geração de vocês entende. De outro, o pessoal lá no comício da Central do Brasil dizendo, o povo com Jango começa a reforma. Então, um lado contra o Jango, outro lado a favor. Como é que vai se decidir o negócio? Quem tiver as armas na mão, né? Infelizmente, tem uma hora que as armas decidem. E aí os militares, na época, apoiam os setores contra o Jango, os militares apoiam, né, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, e os militares obrigam João Goulart a sair do país. E aí vem o golpe de 64. Isso aqui, queridos, semana que vem, semana que vem, né, vocês vão ter um simulado, que tá bem bonito, tá? Faça, vai ajudar você. Eu fiz 10 questões, o professor Davi fez outras 10, o professor Demetrios fez outras 10. Mas quem organizou elas, botou bonitinha de 1 a 30 fui eu. É 15 na URGS, né? Mas o curso quis fazer para vocês 30, para vocês terem ainda mais exercícios, tá? Então, quando eu voltar, eu termino com vocês Brasil República e, claro, o grosso da aula. Quando eu voltar,
doutores e doutoras, será o quê? Será a idade moderna no quesito de história geral. Será a idade moderna no quesito de história geral. Voltei para a tela, voltei gigante aqui. Ufa, foi longo, hein? Nossa. Mas espero ter feito aqui o melhor possível. Meus amores, não desistam, tá? Agora não é a hora. Agora é a hora de ir para cima. Vamos para cima, tá? Agora é a hora. Final da Copa. Não desista, que desistiu o que o mundo espera que você faça. Qualquer coisa, saiba onde nos encontrar. Conecta está aqui. Faça o simulado semana que vem. Faça o simulado semana que vem. Aqui me acompanha até agora. Obrigado pela atenção, obrigado pela companhia. Beijos, abraços, nos vemos. Se cuidem. Bom Natal, bom Ano Novo e nos vemos na primeira semana de 2023. Boa noite, se cuidem. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, 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 Maria. Tchau, Maria, Marina, Vanessa, Paula. Tchau, tchau, gurias. Obrigado. Tchau, tchau. Feliz Natal!